Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despeda as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. E diante deste fato, deste acontecimento simples e estrondoso ao mesmo tempo, que a humanidade verificou aquilo que nós chamamos de fé, mas que fé não é, que de fé não tem absolutamente nada. O povo comeu no deserto, 5.000 pessoas, além das besteiras que depois certos teólogos falam, que Jesus não multiplicou os pães nem os peixes, mas que simplesmente colocaram junto o que eles tinham. Esta é a famosa teologia socializante, que o paraíso é nesta terra, o paraíso é nesta vida. Então é só colocar junto tudo que nós temos resolvidos todos os problemas dos seres humanos. É só alimentar o corpo, é só vestir o corpo, que nós temos realizado a pessoa humana. Tentaram, não deu certo. Tentaram novamente na história, não deu certo. Tentaram mais uma vez uma justiça social, não deu certo. Estamos tentando agora de colocar a felicidade dos homens nas coisas. Uma filosofia muito clara, até entre os pobres. Eu quero ganhar para comprar coisas, não é assim? Ou eu estou enganado? Eu quero trabalhar para comprar coisas. E as coisas vão te fazer feliz. A não ser que vai dar briga, como até nas crianças em casa, todo mundo sabe, não? Você sozinha, não é? Não tem irmãozinho para brigar. Mas as crianças podem ter 1000 brinquedos, mas pegou aquele brinquedinho, é meu, desde criancinha, é meu. O egoísmo feito pessoa. Então, nós temos mais 2 leituras aqui. A segunda explica, a última, desculpe, o Evangelho, explica que tudo vem das mãos de Deus, mesmo quando a própria terra que Deus criou
para que forneça aos habitantes, aos pássaros, ao céu, aos animais todos, como viver, também aos homens dá o sustento, começando pelos primeiros homens que viviam daquilo que a natureza dava. Depois começaram a caçar, depois começaram a plantar, depois começaram a se industrializar. Agora não sei onde que vamos chegar a fazer tudo, sei lá, aí cabe às pessoas inventar outra coisa para se alimentar. Aqui, Cristo mostra claramente que Ele é o Senhor também da terra. E que se existe a fertilidade na terra, Ele é a fonte também desta fertilidade. Porque nele foram feitas todas as coisas. Então este gesto que ele cumpre, de matar a fome de 5.000 pessoas, quando não tem nada onde tirar a comida, mostra o senhorio. O que ele sempre quis demonstrar, que ele é o Senhor da terra, não o Senhor para ser adorado, reverenciado, para ser enaltecido, porque depois desse fato nós temos o Evangelho, não sei se vai ver o próximo domingo, onde vão correr atrás dele para fazê-lo rei, ele foge. Então não era para isto. Ele alimentou porque ele alimenta as criaturas humanas. Então, mas ele, o Senhor, para dizer que a vida vem dele, que ele é a fonte da vida, também da natureza. Mas então, nós devemos ter Cristo presente em todas as coisas. Em qualquer lugar ele deve fazer milagres para alimentar os pobres? Não. Já outras vezes nós explicamos. Ele é o Verbo. Nós nunca compreenderemos o que quer dizer isto. Por comparação, nós podemos entender, na nossa pequenez humana, o que é o Verbo nosso. O Verbo nosso é a inteligência. Será que ela está depositada na ponta do dedo? Será que ela está depositada na minha mão, que agora estou mexendo, com harmonia com a minha palavra? Será que ela está depositada no meu pé, quando ele caminha, anda em direção a uma meta? Ou ela está em comunhão com todo o meu ser, sendo um poder psiquicamente espiritual, vamos chamar de psiquicamente espiritual, porque não temos outros nomes, que coordena todos os movimentos e dá vida a todos os movimentos do meu corpo material. Quer dizer, o corpo material precisa de uma força espiritual para ele poder se movimentar sem fazer estrago. Nas crianças que ainda não funciona bem, vocês não largam as crianças perto de uma piscina sozinho, não é? Os adultos, vocês precisam cuidar para que eles não se afoguem na piscina? Não. É isso que nós, como seres humanos, eu não compreendo, sinceramente. Não chego a compreender. Não vamos dizer que a gente tenha se convertido totalmente a Deus, que isso só será de uma conversão total. Mas admitir como princípio que é preciso uma força espiritual para dar vida às coisas materiais, custa tanto. Mas custa tanto. E se nós reconhecemos que esta força é espiritual, é o Verbo de Deus, e que Ele, quando se encarnou, quando Ele se fez homem,
veio comunicar este princípio de vida, que é o próprio Deus, o próprio Criador, a toda a humanidade. E depois, como fala na carta aos Romanos, São Paulo, a humanidade toda, não por própria força, porque a humanidade toda nós sabemos bem o que ela é. Por própria força, a humanidade só faz guerras, só destrói. Eu não quero nem saber. Obras de arte, monumentos, antiguidades, joga bola por aí. Haja visto na última guerra mundial, a burrice era tão grande, a cegueira tão grande, Monte Cassino, que foi um farol de civilização para toda a Europa, depois se espalhou no mundo inteiro, onde São Bento se reuniu. Não tinha um alemão dentro. Foram com 500 aviões por vez, bombardeando, destruíram, eu vi. 1500 anos de história. Isto os homens sabemos fazer. Quando a própria natureza, as próprias doenças, que veio pelo pecado, vamos deixar o tema do pecado hoje, que nos destrói através das doenças, ou definitivamente depois, através da nossa própria morte. Então ele destrói aquilo que é material. É difícil conjugar as duas coisas? Não sei, sinceramente não sei. Ou não queremos, ou é difícil, ou nunca refletimos, ou fazemos da religiosidade um simples sentimentalismo enaltecido, ou um simples pedir favores. Não sei, sinceramente. Porque quando lemos São Paulo aqui, ou a gente larga de uma vez a igreja, ou a gente larga de uma vez Cristo, diante daquilo que a vida nos propõe, ou devemos dizer, estamos no caminho errado. Temos que acertar os rumos da nossa fé. Eu vou reler aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Você sabe que pelo amor se une espiritualmente as pessoas. Os bichos se unem pelo corpo. As pessoas se unem pelo amor. Então é uma força espiritual. Então nós somos unidos a Cristo pelo amor. Ele é unido a nós pelo amor que se fez homem. E quando nós, temos falado domingo passado, começamos a descobrir esta vida que é dele, que está dentro de nós, e começamos a o amar, aí há esta comunhão perfeita entre a vida de Cristo e a nossa vida. Aonde a Eucaristia e o sangue dele realizam esta perfeita comunhão dentro da alma, pelo amor. Então, quanto mais a gente está unido a ele pelo amor, nós sentimos esta vida dele que vem dentro de nós. Agora, falando desta vida dele que vem dentro de nós, nós poderemos compreender, claro, ele é uma vida, deveria ser. Tribulação pode nos separar da vida? Não. Angústia? Não. Quer dizer, todas as coisas que o nosso corpo vai sentir. Perseguição? Não. Porque ninguém pode me tirar Cristo. Só eu posso jogar ele fora. Então eu me torno um homem livre. Ninguém pode me fazer mal. Pode me roubar. Pode até matar o meu corpo. Jesus mesmo falou: não tenhas medo daqueles que matam o corpo depois. Depois não pode fazer mais nada. Brincadeira feia, não é? Só isso que eu tenho, o meu corpo. É que você não descobriu outra coisa que você tem.
Por isso que para o seu corpo é tão precioso. Porque para você só esta vida física que você tem. Fome. Ele sacia. Quando a gente está bem dentro, tudo está bem. Comida está boa. Não tendo comida está boa. Não procuramos coisa de luxo. Não procuramos vestidos estrondosos para a gente olhar para a gente e não falar como você é bonito. Que roupa bonita que você veste. Será que a gente não se toca? Que nós valemos muito menos do que uma roupa bonita? Quer dizer que não valemos nada mesmo, merda nenhuma? Para eu colocar a minha beleza na roupa que eu visto, na casa que eu moro, no carro que eu uso. Ou não existe isto na nossa mente que nos faz grandes? Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Estamos prostituindo a nossa vida. Que ser prostituindo? Prostituir quer ser entregar o teu corpo sem amor. Isto é prostituição. Então nós estamos entregando a nossa vida sem amor nenhum a nada. E depois continua. Nudez, perigo, espada. Nada de tudo isso aqui. Lógico, ele vivia em Cristo. O meu viver é Cristo, dizia São Paulo. E quando nós dizemos o meu viver é Cristo, não é nem a minha perfeição, a minha bondade pessoal, os meus sentimentos pessoais. Não. É uma troca total do meu egocentrismo pelo cristocentrismo dentro de mim. Que é uma experiência da vida dele dentro de mim. Isso que nós não temos compreendido. Por isso que quando o povo depois vai correr atrás, se vier no domingo que vem, vamos explicar mais. E Jesus fala, eu vos dei a comida desta terra, mas eu não vim para isto. Porque quem come esta comida vai morrer. Eu não vim para que vocês continuem morrendo. Eu vim para que vocês vençam a própria morte. Então a comida que eu darei será o meu corpo. Princípio de vida eterna. Quem come o meu corpo viverá eternamente. Vencerá a própria morte, porque eu serei vencedor da morte. E depois, na lógica de tudo isto, veja bem, nós encontramos o quê? O próprio desafio que Cristo fez à morte, e onde ele venceu a morte e ressuscitou. Então nós não estamos crendo numa pregação, nós estamos crendo em realidades que Cristo anunciou e que depois ele vivenciou, realizou, realmente. Ele desafiou a morte e ele venceu a vida. Ele foi testemunha daquilo que ele anunciava. Não é como nós pobres pregadores que anunciam um monte de palavras vazias. E quando ele mandou os apóstolos também, mandou como testemunhas. Quando explicou e mostrou para Paulo quem ele era, você será testemunha. Nós deixamos de ser testemunha. Eu frequentei muitos cursilhos, você sabe, encontros de jovens. O que pegava no povo não era palestras maravilhosas, eram os testemunhos. Os testemunhos. Ou nós somos testemunhas de algo invisível. Porque não pode ser visto com os nossos olhos visíveis. Não pode ser percebido com os nossos sentidos visíveis. Porque com isso nós percebemos a natureza.
Mas se existem bens invisíveis, mas reais, espirituais, ou eu preciso voltar a contar a historinha que já contei para vocês, vou contar para vocês compreenderem e refletir, porque as coisas são muito simples. Aquela historinha do médico e da freira, não é? Que o médico quis mexer com a freira, que estava ajudando. Falei, mas sim, eu abri tantos corações aí, e nunca encontrei a tal de alma que vocês apreciam. E a freira respondeu, doutor, tem razão, o senhor nunca vai ver a tal de alma. Eu também assisti a muitas cirurgias de cérebro e nunca vi a tal de inteligência que vocês cultos, inteligentes, tanto apreciam. Se dizemos que não existe uma alma, temos a admitir que não existe inteligência, porque não é visível. É conclusão lógica, gente. Temos que ser lógicos. Então, se existe uma dimensão, uma realidade espiritual, exatamente esta realidade espiritual que Cristo trouxe, para que ela vivifique todos os nossos membros, até terrenos, até materiais, para depois realizá-los definitivamente numa dimensão diferente, não digo nem espiritual, diferente. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, presta atenção, gente, nem os anjos, tem gente que vê anjos tudo quanto é canto, vê demônio tudo quanto é canto, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem tsunami, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer. Pode ser pai, mãe, filho, mulher, marido, amigos, tudo que vocês quiserem. Nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus. Por nós, prestemos bem atenção, manifestado em Cristo Jesus. Porque Deus se manifestou. Ele não ficou oculto. Ele se manifestou. E nós podemos ver o amor de Deus olhando a pessoa de Cristo, que também era Deus. Que quando foi cuspido na cara, eu estava meditando nestes dias. Geralmente, quando nós meditamos a paixão de Cristo, a gente fica meditando o quanto ele sofreu, não é? O último filme de Gibson, tá? Mostrou quanto ele sofreu, tá? Não é assim, não. Ele virou palhaço do circo. O circo montado pelos sumos sacerdotes, o circo montado pelos guardas. Ele era o palhaço. Tira a roupa, coloca uma roupa escarlate, uma coroa de espinho. Você quer ser rei? Está feito rei. Zombava na cara dele. Quanto custa uma simples palavrinha que a gente fala contra nós, não é? Mais do que uma bofetada, mais do que uma chicoteada, uma simples palavrinha de ofensa. E ele virou o palhaço do circo humano. O palhaço diante de Pilatos, homem insignificante, que lhe fala: você não responde? Por quê? Você não sabe? Eu tenho poder de te libertar, de te crucificar. Por que não responde? Ele, o Criador do mundo,
através do qual tudo foi criado. E este é o amor de Deus. Por quê? Por que ele assumiu isto? Porque ele se fez pecado. E já outras vezes falei para vocês e termino para compreender. Quando ele se fez pecado, nós temos que jogar nele todas as angústias que nós sentimos. E nós somos uma pequenininha parte do universo. Todos os nossos medos, todas as nossas dores, tudo que se passa no íntimo do homem, isto ele assumiu e com isto ele comungou. Porque ele é amor. E por amor entrou em comunhão com as consequências dos erros, é aquilo que nós chamamos de pecado. E ele, Deus o fez pecado. Que se Deus o fez, esqueçamos esta palavra, pecado. Meditemos bem, ele o fez angústia. Explica mais? Não sei. Ele o fez pavor. Ele o fez morte. Senhor da vida o fez morte. Ele o fez o pior de todos os homens. O último. Ele parecia mais um verme, disse Isaías, do que um homem. Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus?